Oi pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês! Parabéns para quem está às 7 horas da manhã, ao vivo aqui no nosso devocional. Todos os dias, 7 horas da manhã, temos um encontro para que nós possamos orar e possamos estudar as escrituras juntos. E eu sou muito grato por vocês terem gostado da ideia. Recebi muitos comentários com sugestões do que a gente pode trazer aqui. E eu vou procurar atender todo mundo. Teve pessoa dizendo, Lucas, fala dos princípios do Evangelho, responde essas perguntas, eu queria saber mais sobre isso, sobre aquilo. A gente vai procurar fazer isso. A gente tem todos os dias do ano para conversar, então vai ter muita coisa boa que a gente vai poder trazer. Hoje eu gostaria de tratar sobre os pilares da eternidade, especificamente o primeiro pilar. Eu vou explicar para vocês o que significa isso, tá bom? Depois que nós ouvirmos um breve hino e fazermos a nossa oração. Só um aviso. Quando nós formos fazer oração, se você puder, fecha os olhos, abaixa a cabeça e fica numa atitude reverente. Se você não pode, porque está dirigindo, está no ônibus, está no trabalho, tudo bem, não se preocupa, tá bom? Mas se você pode fazer isso, faça, porque isso vai demonstrar reverência. Vamos ouvir o hino. Deus, nosso Pai Celestial, somos tão gratos por essa oportunidade que temos de estudar Teu Evangelho. O Evangelho representa as boas novas de grande alegria, que Teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós. Hoje, Pai, ao ponderarmos sobre alguns princípios e doutrinas, nos ajuda de modo que nossa mente possa ser aberta e as coisas que conversarmos possam nos tornar um melhor discípulo de Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, por nossa vida, por nossa família, por nossas responsabilidades na escola, no trabalho, por nossas responsabilidades na igreja. Nós te pedimos que possamos ser dignos dessas mordomias. No nome de Jesus Cristo, oramos a Ti. Amém. Muito bem. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 3 pilares da eternidade. Os 3 pilares da eternidade é uma forma didática da gente entender o plano de salvação. Existem muitas maneiras que nós podemos entender o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida, ou seja, a maneira que Deus estabeleceu para que voltemos em glória à presença dele. Os 3 pilares da eternidade foram ensinados pelo Elder Bruce R. McConkie, que foi um apóstolo de Jesus Cristo, e pelo presidente Russell M. Nelson e outros. E hoje eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para visualizar bem. Deixa eu tentar, vou colocar aqui 3 livros que vão representar os 3 pilares da eternidade, tá? Eles têm uns tamanhos um pouco diferentes aqui, mas vamos ver se eu consigo. Então, esses 3 livros que vocês estão vendo representam esses 3 pilares, as 3 colunas do plano eterno de Deus.
E este outro livro aqui, ele representa... Calma aí, um pilar já caiu. Ele representa o caminho de Deus, o caminho que nós temos que traçar para voltar à presença de Deus. Então, nós começamos aqui. Então, deixa eu mudar isso aqui, porque os livros não têm um tamanho igual, então fica difícil. Mas olha só, esse aqui é o caminho para a nossa salvação. Então, vamos supor que nós somos essa pecinha aqui, está representada, tá bom? E para que nós possamos percorrer o caminho até a presença de nosso Pai Celestial em glória, nós precisamos passar pela jornada dessa vida. Este caminho que nos leva ao Pai é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, Jesus não poderia abrir esse caminho se não houvesse esses 3 pilares. E quais são esses pilares? O primeiro é a criação do mundo. O segundo é a queda de Adão e Eva. E o terceiro é a expiação de Jesus Cristo. Se eu retirar, olha só, a criação do mundo, não tem plano de salvação. Sabe por quê? Cristo não ia nascer, não ia realizar a sua expiação. Se eu tirar a queda de Adão e Eva, tampouco nós teremos o caminho para a salvação, porque foi necessário uma queda para que Cristo viesse. E se Cristo não realizar a expiação, o sacrifício infinito eterno, também não tem. Ele poderia ter nascido, ter tido uma vida maravilhosa, muitos ensinamentos, mas se não realizasse esse ato sagrado, que é o mais importante da eternidade, não teria caminho para a salvação. Entendem como esses 3 pilares são importantes? Hoje eu quero falar do primeiro, que é a criação. Evidente que eu não vou esgotar o assunto, temos pouquinho tempo para falar. Amanhã eu quero tratar do segundo, que é a queda de Adão e Eva, e então da expiação de Jesus Cristo. Depois desses 3 dias de devocional devocionais falando sobre os pilares da eternidade, eu vou falar um pouco sobre a conferência geral, que se aproxima. Vamos ter a oportunidade de ouvir nossos profetas, nossos apóstolos, testificando sobre o plano de salvação. Então vamos lá. Onde que eu encontro, Lucas, o relato da criação? Quando você abre a Bíblia, você vê Gênesis. É o primeiro livro que nós encontramos. Em Gênesis, já começa com o relato da criação. Capítulo 1, capítulo 2. Estes capítulos são muito importantes. Moisés, quando escreveu, quis começar com a criação, porque ele tinha em mente a expiação. É isso que eu quis dizer. Então, se nós não entendermos a criação, a queda, dificilmente entenderemos a expiação de Jesus Cristo. Não vamos ver esse caminho para a nossa salvação. Então, era importante que ele ensinasse o povo sobre a criação do mundo. A criação ensina que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, que ele fez a terra para que nós existíssemos e tivéssemos a oportunidade de voltar à presença dele. Há muitas lições aqui. Algumas pessoas se perguntam, Lucas, a criação, ela é simbólica ou ela é literal? Ela aconteceu do jeito que está aqui? E eu diria para vocês, os dois. Ela é literal porque verdadeiramente Deus criou a terra. Ele tem todo o poder. Mas ela também tem elementos simbólicos. Por exemplo, a palavra dia. Nós não podemos considerar que a palavra dia, quando fala assim, esse foi o primeiro dia, representa um período de 24 horas. Até porque nem estava o Sol nem a Terra na sua órbita, né? Não havia a rotação ainda. Como que teria dia se não tinha como contar essas horas? Então foi um período de tempo que Deus levou para realizar aquela obra específica. É importante dizer também que nós não temos apenas um relato da criação. Nós temos 4. Somos abençoados nesses últimos dias com a confirmação de que realmente Deus criou a terra. O segundo relato se encontra em Moisés, na Pérola de Grande Valor. Quando Joseph Smith estava traduzindo a Bíblia, sim, ele não traduziu apenas o livro de Mórmon, ele também fez a tradução da Bíblia. Ele recebeu revelação adicional e ele escreveu, está lá em Moisés 2 e 3. Nós temos também, na Pérola de Grande Valor, o relato de Abraão, que também viu a criação do mundo. Abraão foi um profeta que viveu antes de Moisés, ele é o pai da fé. E se a gente vê Abraão 4 e Abraão 5, nós vamos ver um relato da criação.
Agora, temos um outro relato. Quem teve a oportunidade de entrar no templo e receber sua investidura, sabe que essa ordenança sagrada, ela inclui ensinamentos sobre os 3 pilares da existência, os 3 pilares de salvação: a criação, a queda e a expiação de Jesus Cristo. Então, nós também podemos aprender no templo que Deus criou todas as coisas. Aí você diz, Lucas, mas eu vou na escola, ou eu fui na escola, na aula de biologia, na aula de história, nós aprendemos que a Terra tem milhões de anos, que a pesquisa científica demonstrou que houve um Big Bang, que não é assim bem como o Gênesis fala, né? E aí, você pode até ter ido mais profundo nessa pesquisa e visto embates que houveram, e ainda há vários embates sobre criacionistas, hoje muitos deles convertidos a uma ideia do design inteligente, e evolucionistas, pessoas que acreditam que Deus, ele não criou nada, que na verdade houve essa explosão, que eles não sabem explicar como, e que por uma série de acidentes a Terra foi sendo formada e as espécies foram surgindo devido à seleção natural, elas se adaptavam para sobreviver, e essa ânsia por sobreviver fez com que aqueles que tinham mutações mais favoráveis, eles evoluíssem. E, basicamente, de modo bem grosso, é assim a teoria da evolução. Então, o presidente Russell M. Nelson, que é um grande médico, um pesquisador, um cientista, portanto, diz que não precisa haver um embate entre ciência e religião. Quando a gente vê um conflito entre ciência e religião, disse ele, é porque nós não compreendemos o suficiente da fé, ou não compreendemos o suficiente da ciência, ou não compreendemos ambos. E isso tem sido demonstrado com o tempo, porque enquanto muitas pessoas veem uma incompatibilidade, né, sejam elas religiosas ou cientistas religiosas também, a gente viu que com o tempo, com mais descobertas da ciência e com mais revelações dadas por Deus, a gente vai vendo que eles se complementam, ciência e religião. All truth is part of the gospel of Jesus Christ. Whether truth comes from a scientific laboratory or by revelation from the Lord, it is all compatible. All truth is part of the everlasting gospel. President Brigham Young so taught. If you could find a truth in heaven, earth, or hell, it belongs to our doctrine. We believe it. It is ours. We claim it. There is no conflict between science and religion. Conflict only arises from an incomplete knowledge of either science or religion or both. Então, eu acho isso maravilhoso, porque Deus é o maior cientista, Ele conhece todas as coisas. Ele age segundo as leis que Ele mesmo estabeleceu. Então, Deus conhece essas leis, o homem conhece um pouco delas, seja pela ciência ou pela religião. Quando a gente tiver um conhecimento completo, nós vamos entender como a criação se deu. E isso é muito importante para o nosso estudo aqui. Quando lerem Gênesis ou qualquer outro relato da criação, Deus não está interessado em nos dizer como Ele fez a Terra, mas Ele está nos ensinando o motivo pelo qual Ele criou a Terra. Ele também está mostrando a criação para que nós entendamos o plano eterno dele. Lembra disso, Deus não quer responder como, Ele quer responder o porquê. Por que o homem existe? Por que a Terra foi criada? O livro de Mormon diz que a Terra foi criada para que o homem fosse colocado nela e tivesse a oportunidade de existir, de viver, de ter alegria, de voltar à presença de Deus. Então, é muito bonito, como é contado aqui, mas não significa que essas coisas aconteceram de forma literal, como está dizendo aqui. Por exemplo, Deus não criou de um dia para o outro, um dia de 24 horas, plantas e depois no outro dia animais, tá bom? Embora apresente uma ordem lógica aqui,
a gente pode ver que faz sentido, ele o fez segundo sua sabedoria. E um dia nós vamos entender todas as coisas. Pode ser que cada dia mencionado aqui da criação tenha levado 1000 anos. Pode ser que tenha levado milhares de anos. Nós não sabemos. Um dia nós aprenderemos. Mas nós sabemos isto, que Deus criou a terra. E nós sabemos mais, porque aqui em Gênesis mesmo, diz que a criação não foi feita apenas pelo nosso Pai Celestial. E nós aprendemos pelas escrituras da restauração, pelas palavras dos profetas, no templo, que Deus pediu que outros o ajudassem. O Senhor Jesus Cristo, que na época era Jeová, ajudou na criação. É como se Deus fosse o grande arquiteto do universo e Jesus fosse o pedreiro, aquele lá que pôs mãos à obra. E nós sabemos isso. Aqui Paulo ensina que Jesus criou todas as coisas. João disse que o Verbo era Cristo, que ele estava com Deus e que o mundo foi feito por ele. Então, assim, há indícios nas Escrituras e na própria Bíblia que mostram que Jesus é o Criador. E aqui em Gênesis eu vou mostrar um versículo para vocês, mostrando que Jesus estava envolvido desde o início. Olha só o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vocês perceberam a flexão do verbo aqui, mostrando que havia mais de uma pessoa? Porque não é dito, e disse Deus, farei o homem à minha imagem. Mas o que está escrito é, façamos o homem à nossa imagem. Ele estava conversando com alguém, havia alguém com ele. Quem era este outro? Era Jesus Cristo, Jeová. Então, 2 estavam presentes na criação. Isso cumpre a lei de testemunhas, né? Que é também ensinada na Bíblia, lá em Coríntios. Se não me engano, é 2 Coríntios 13, versículo 1. E vocês já sabem como pesquisar as escrituras, caso vocês tenham assistido meus vídeos anteriores. 2 Coríntios, então primeiro, 2 Coríntios 13, 1, diz assim... E é esta a terceira vez que vou ter convosco. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E essa é a lei que Deus tem usado desde o início dos tempos. Sempre há 2 testemunhas. É por isso até que, para estabelecer a verdade, nós temos sempre mais escrituras. Temos o relato da criação em Gênesis, temos em Moisés, temos em Abraão e temos no templo. 4 testemunhas sobre este pilar tão importante do plano de salvação. Então, espero que vocês tenham entendido esta doutrina. Evidente, tem que estudar mais. É muito legal estudar comparando esses relatos. Vocês vão aprender, por exemplo, que houve uma criação espiritual antes de uma criação física. Vocês vão aprender muito mais se dedicarem a estudar esse pilar. É muito importante que nós tenhamos um testemunho que Deus é o Criador. Porque se nós não acreditarmos que toda essa beleza foi feita por Ele, nós podemos cair em confusão e pensar que tudo é um acaso e que a gente não significa nada. Mas quando você olhar o céu estrelado, ou um lindo mar, o pôr do sol, ou uma planta, né, bem perto, assim, e ver os detalhes, você pode encher o seu coração de gratidão. E talvez, é frequente isso, quando eu observo a natureza, lágrimas vão surgir nos seus olhos. E você vai ser muito grato pelo Pai Celestial ter feito esse mundo tão lindo, para que você viesse e habitasse esta terra. Primeiro Nefe 17, salvo engano, deixa eu ver se eu acho essa escritura. 17:36. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada e criou seus filhos para que habitasse. Essa escritura mostra o propósito da criação. Que bênção que Deus criou esse mundo para que estivéssemos aqui, tivéssemos nossa experiência da mortalidade. Não é nossa morada eterna, é nossa morada temporária. Esse mundo celestial é temporário. Um dia ele vai ser transformado num mundo celestial e vamos poder herdar a terra caso sejamos fiéis e tenhamos cumprido a medida da nossa criação. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Até o próximo devocional. Não esqueça de deixar seus comentários aí, porque eu adoro ler, e sugestões para os próximos vídeos. Tchau, tchau.